Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Leremos a partir do verso de número 35. Vamos encerrar a exposição desse capítulo. Lucas 18, verso 35 até o verso 43. Chamo a sua atenção para essa leitura e, embora sentado, tenha uma atitude de reverência em seu coração, sabendo que você está ouvindo agora a voz de Deus. Diz assim: aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhes disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Senhor, fala conosco, ó Deus, através da tua palavra. Ministra ao nosso coração, para que possamos, ó Deus, por meio do teu Espírito Santo, sermos despertados ao arrependimento e à fé. Não nos deixe, Senhor, ficarmos aprisionados na incredulidade de nosso coração, na dureza de nosso coração, na cegueira de nossa alma. Opera em nós, Senhor, o maior milagre, que é o milagre da salvação. Nos santifica por meio da tua palavra nessa noite. Oramos assim, confiando no poder do teu agir, em nome de Jesus. Amém. A você que está aqui nessa noite, você ouviu a leitura desse texto, e eu lhe faço a seguinte pergunta: há quanto tempo que você passou a enxergar? Faz quantos dias, meses ou anos que você passou a enxergar? Aliás, você é uma pessoa cega, que permanece cega, ou de fato você enxerga? É óbvio que eu não estou falando aqui em termos físicos, até porque essa passagem nos dá um vislumbre de uma verdade muito maior do que apenas cegueira física. Mas essa passagem nos faz pensar sobre a pior de todas as cegueiras, sobre a cegueira espiritual. E é possível que você esteja aqui nessa noite e você continue sendo uma pessoa cega. Porque naturalmente falando, todos nós nascemos cegos espiritualmente. É de nossa natureza. Nascemos cegos e mortos espiritualmente. E se Deus não abrir os olhos do nosso entendimento, nós permaneceremos nessa condição. Se fizéssemos um teste de eficiência visual e espiritual, será que você é uma pessoa que está enxergando bem as coisas? Ou a sua visão está um tanto embaçada em sua vida? Será que você tem enxergado bem? Será que você tem se enxergado bem? Essas são reflexões que nós podemos nos fazer nessa noite, tendo em vista que a verdade central desse texto é: Jesus é o Messias, como nós lemos há pouco em Isaías,
o prometido de Deus, que veio trazer visão aos cegos, veio trazer libertação aos cativos. Então a boa notícia é que Ele pode te fazer enxergar, é que Ele pode te fazer ver, e a verdade que antes era obscurecida, ela pode estar bem clara diante dos seus olhos, se Ele assim quiser e abrir os olhos do seu coração. Se Deus fizer isso na sua vida, uma nova vida estará diante dos seus olhos. Uma nova vida estará diante de você. Uma vida completamente diferente. Uma vida para a glória de Deus. Uma vida que espelha e espalha a glória de Jesus. Espero que Deus faça isso com você. Bom, do verso 38, verso 35, até o verso de número 43, nós podemos estruturar esse texto, esse parágrafo da seguinte maneira. Do verso 35 a 37 nós temos uma ambientação. Lucas sempre faz isso. Ele mostra a ocasião do fato em que ele está retratando. Então do verso 35 a 37 você tem esse ponto. Do verso 38 a 39, você vê um enfoque na figura do cego, a súplica dele. Do verso 40 ao 42, terceiro ponto dessa mensagem, nós temos o socorro, a salvação, a cura que é operada na vida desse homem. E no verso 43, o quarto ponto, nós temos o resultado daquilo que Deus faz na vida de todo aquele que nele crê. Bom, dito isso, tendo em vista que o título do sermão é O Cego que Enxergava, eu quero te fazer lembrar que no sermão passado, o pastor Ian, ele encerrou nos ensinando sobre esse versículo. E eu peço que você vá mais uma vez a ele. Olha o que diz, ainda em Lucas 18, verso de número 34. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Do verso 31 ao 34, nós aprendemos no domingo passado, que esse foi o último prenúncio de Jesus sobre a sua morte. Jesus estava falando sobre o cumprimento da sua missão, que ele estava a caminho de Jerusalém, e importava que o Filho do Homem fosse castigado, fosse insultado, fosse cuspido e assassinado. Isso iria acontecer. No entanto, a verdade completa é que ao terceiro dia, algo extraordinário haveria de acontecer, de que ele iria ressuscitar. De que ele iria ressuscitar. E os discípulos, mesmo diante de todas essas verdades, mesmo diante de ouvir e ver, ainda assim, eles permaneciam obscurecidos, sem entender essa missão e esse propósito. Quando você vai para Mateus capítulo 16, e eu peço que você abra, Mateus 16, verso 16, Jesus diz, perguntando, o que os homens dizem que eu sou? E Pedro, com toda a autoridade, ele diz, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que Jesus diz para ele, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Percebe? Se Deus não abrir os olhos do nosso entendimento, seremos incapazes de ter essa compreensão. Só que esse episódio é antes. E o que parece é que o entendimento dos discípulos não era sobre a pessoa de Jesus. Porque momentos antes, o próprio Pedro confessa e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Muito bem, foi Deus que te revelou isso, o Espírito do meu Pai. Mas logo em seguida, Jesus fala essas mesmas palavras. E eu peço que você perceba isso. Verso 21, ainda de Mateus 16. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Para fazer o quê? Sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Pasmem, olha o que Pedro vai dizer. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Como é que pode uma mesma pessoa que em uma ocasião anterior é capaz de reconhecer que Jesus é o Cristo, e logo em seguida revela tamanho desconhecimento da sua missão e do seu propósito? De fato, irmãos, até essa altura, os discípulos ainda não compreendiam a missão de Cristo. Eles não compreendiam o propósito de sua missão. Mas o que é mais curioso, Lucas, logo em seguida, ele retrata a história de um cego. Curiosamente, uma pessoa que, por outro lado, tendo pouquíssimas oportunidades de falar com Jesus. Talvez ele nunca tenha falado com Jesus antes. Talvez ele só ouviu boatos sobre a pessoa de Jesus. Mas mesmo assim, parece que aquele homem enxergava e entendia muito mais coisas do que as pessoas que andavam continuamente próximas a Jesus. Uma visão clara e uma visão profunda. Olha o que diz o verso de número 35, entendendo o contexto. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. O relato nos é apresentado, os personagens, Jesus, o cego e uma multidão. E um paralelo é logo traçado. Jesus, de modo muito claro, ele está a caminho de Jerusalém. Jesus está agora chegando a Jericó, e o seu alvo é chegar em Jerusalém para cumprir a sua missão. Porque importa ele sofrer, importa ele morrer, mas ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. O Senhor está com o olhar detido para cumprir a sua missão. Em contrapartida, por outro lado, nós temos um cego, jogado à beira da estrada, no meio do caminho, largado ao chão, pedindo esmolas. Pedindo esmolas. Se você fizer a leitura das passagens que são paralelas, você vai perceber que os evangelhos de Mateus e Marcos vão retratar esse mesmo episódio, mas de maneira sutilmente distinta. Por causa disso, algumas pessoas vão fazer crítica textual, dizendo que há erro na Bíblia. E eu preciso trazer essa nota aqui para você. No Evangelho de Marcos, por exemplo, você tem o relato do nome desse cego. Em Lucas você não tem essa informação. Diz que esse cego é chamado de Bartimeu. Esse é o nome dele. E em Mateus, vai dizer que não é só um cego, eram dois. Como é que é isso? É um ou é dois? Ou são dois? Bom, primeira coisa que nós precisamos entender quanto a essa aparente divergência é que nem Marcos e nem Lucas negam a existência de mais cegos. A grande questão é que tanto Marcos quanto Lucas, eles estão dando ênfase a um único cego,
De tal maneira que Marcos até identifica o seu nome, é Bartimeu. Há uma intenção inspirada por Deus aqui, ao fazer essa distinção. E a outra crítica, que talvez seja maior, é uma crítica geográfica. Pelo tempo não vai dar para a gente observar. Mas se você ler Mateus e ler Marcos, você, sendo um estudioso, você vai perceber. Mateus e Marcos vão dizer que esse milagre se deu quando eles saíam de Jericó. Só que você olha o registro de Lucas e diz que é quando eles estavam chegando, né? Quando ele se aproximava de Jericó. O que acontece? A Bíblia está errada? Há erro? Há um problema na inerrância das Escrituras? Essa informação é importante. Quando Marcos e Mateus registram essa história, até tendo em vista os destinatários, eles estão considerando a Jericó do Antigo Testamento, que estava em ruínas. E quando Lucas, que escreve aos gentios, ele retrata essa mesma história, ele tem em vista a Jericó romana, a nova Jericó. Em outras palavras, esse fato se dá nessas redondezas, nas redondezas dessa região. E importa eu dizer algo para você quanto a isso, é uma aplicação. A Bíblia é a palavra de Deus. E como sendo a palavra de Deus, ela é inerrante e ela é infalível. Talvez nos falte o conhecimento. A limitação está em nossa compreensão. O erro está na nossa interpretação, mas jamais nas Escrituras. Nunca duvide das Escrituras, porque ela é a palavra de Deus. O verso 36 então continua. E diz: e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Ele é cego, ele não vê nada, mas ele está ouvindo. E ele pergunta e diz, verso 37, anunciaram-lhe que Jesus o Nazareno estava passando. Aquele homem estava na beira da estrada, um local muito propício para quem vivia da mendicância, para quem vivia de esmolas. A multidão sempre passava por ali, era um caminho, muitas pessoas percorriam por ali. No entanto, algo anormal estava acontecendo, algo que foge da normalidade, algo que estava incomum. E aquele homem que, embora fosse afetado pela visão, ele não tinha visão, ele havia percebido alguma coisa de diferente está acontecendo. Não me contaram, mas é algum evento. Eu estou ouvindo uma grande multidão, alguma coisa está acontecendo. Por favor, alguém me diz o que está acontecendo? Por favor, alguém me fala o que está acontecendo? Era a condição daquele homem. E é interessante o que a multidão responde para ele. O verso 37 diz: anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. O que estava acontecendo? É Jesus, o Nazareno. Não sei se você sabe disso, mas o nome Jesus era muito comum naqueles dias. É tal como Enzo, que ficou como moda aí, né? Todo mundo estava dando o nome dos filhos de Enzo. Ter o nome de Jesus, naquele período, era muito comum. Quem é esse Jesus? É o Jesus fulano, é o Jesus da ciclana, é o Jesus beltrano. Mas quem era esse Jesus aqui? É o Jesus lá de Nazaré, é o Nazareno, é ele. Esse termo tinha para alguns até uma conotação negativa, mas as pessoas o qualificaram dessa maneira. Para a multidão, bastava um título terreno, humano. É de onde ele foi criado. Ele foi criado lá em Nazaré. É esse Jesus que está aqui.
Mas isso foi suficiente para aquele cego, para que Jesus, o Senhor Jesus, fosse a pessoa inconfundível. E olha a reação dele, irmãos. Ele estava sentado à beira do caminho, ele ouve, ele pergunta, e quando ele ouve quem é, sobre quem, a respeito de quem, tudo aquilo estava acontecendo, toda aquela normalidade, o texto diz no verso 38, então ele gritou. Então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você precisa ter em vista essa diferença aqui. Porque isso daqui é a chave da compreensão desse texto. Para aquela multidão, Jesus era apenas o Jesus Nazareno. Mas para aquele homem cego, ao saber que aquele Jesus estava ali, sabe quem ele era? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sem duvidar, sem hesitar, ele grita. Uma vez consciente de quem se tratava, ele grita, Jesus, filho de Davi. Tem compaixão de mim. Para aquele cego, era o Messias. Para aquele homem cego, era o Cristo. Era o filho de Davi. O título humano para a multidão deu lugar ao título messiânico para aquele cego, que nunca viu Jesus, não viu nada, só ouviu boatos. Mas aquele cego tinha capacidade, ele reconhecia, esse Jesus é o filho de Davi, e esse é um título messiânico. Não sabemos, irmãos, em que medida ele era consciente dessas implicações dessa confissão dele, mas é muito profundo. Até esse momento, durante todo o ministério terreno de Jesus, Jesus está a caminho de Jerusalém. Dentro de alguns momentos, dentro de alguns dias, semanas, ele há de ser morto e crucificado. E esse homem é a primeira pessoa que reconhece e declara publicamente: Jesus, filho de Davi. Antes de todo mundo, ele é o primeiro que reconhece e atribui esse título a Jesus. Tu és Jesus, o filho de Davi. Pode ser que ele não tenha entendido a magnitude dessa confissão, mas ao dizer isso, ele está dizendo: todas as profecias se cumprem nesse Jesus, que vocês dizem que ele é o Nazareno, mas para mim ele é o filho de Davi. Ele é o filho de Davi. Ele é o rei que viria da linhagem de Davi para estabelecer o seu trono eterno. E sabe onde foi que Deus deu essa promessa a Davi? Abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo de número 7. 2 Samuel, capítulo de número 7. Diz assim o texto: quando os seus dias se completarem, e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, e procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Qual é o contexto dessa passagem? Irmãos, o profeta está dando uma palavra a Davi. Davi, ele tem um desejo de construir um templo para o Senhor. E Deus leva essa palavra ao coração de Davi e diz no verso de número 13: este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino.
Deus está falando para Davi: Davi, não será você que irá construir. Não será você, será o seu filho. É o seu filho que vai construir esse templo. É o seu filho que vai construir essa casa. Mas olha a parte final dessa palavra. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Irmãos, existe um sentido imediato do cumprimento dessa passagem, e existe um sentido pleno de cumprimento dessa passagem. Quem foi que construiu o templo da casa de Deus? Quem foi esse filho de Davi? Salomão. Mas Salomão morreu. Salomão morreu. A casa de Davi caiu. Então, o cumprimento pleno, maior, completo dessa passagem não está em Salomão, mas fala de um rei superior, cujo reino não tem fim. E qual é esse filho de Davi, da linhagem de Davi, que haveria de vir e estabelecer um reino eterno que durará para sempre? Resposta: Jesus, o filho de Davi. O verso 16 ainda de 2 Samuel diz: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Isso é uma profecia que se cumpre em Jesus. E você vai ver que ela está também presente nos profetas. Isaías capítulo de número 11, verso 1 e verso 2. O profeta Isaías vai dizer: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quem é esse rebento que surgirá do tronco de Jessé? Jesus. É Jesus. Este cego é o primeiro a reconhecer Jesus. Mas ele é cego. Mas ele é o primeiro a reconhecer Jesus como filho de Davi. O verso 39 continua e diz o seguinte: e os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. As pessoas repreendiam ele. Imagina essa cena. Se coloca na condição desse cego. Você não tem o que fazer, mas você tem diante de você a oportunidade, a única chance, a esperança, e você clama por socorro. Aí você recebe um baita de um encorajamento: cala sua boca, fica calado, não atrapalha. As pessoas que estavam à frente repreendiam aquele homem: fica quieto, não perturba. Repreendiam ele para que ele ficasse calado. Qual a razão disso? Será que a multidão estava apressada? Será que eles não acreditavam que Jesus era o filho de Davi, por isso disseram: fica calado? Será que eles estavam preocupados com o que os religiosos iriam pensar? Fica calado. Não sabemos, mas fato é que eles estavam repreendendo aquele cego. E sabe o que ele fez? Ele gritava mais alto. Ele gritava cada vez mais alto, e o texto diz: mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quanto mais Jesus se distanciava, Jesus estava a caminho, ele estava seguindo, e aquele homem, quando percebia, as pessoas repreendiam cada vez mais: fica calado,
E Jesus se distanciando, se distanciando. Quanto mais isso acontecia, quanto mais ainda esse homem gritava cada vez mais alto: Jesus, 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 filho de Davi, filho de Davi. Que fé. Que fé aquele homem tinha. Porque nada impedia, nada calava aquilo que ele acreditava. Aquele homem gritava cada vez mais alto. Era o único recurso que ele tinha, a sua voz, a sua única esperança era Jesus. Lembra das crianças? Queriam levar crianças à presença de Jesus para que abençoasse. O que os discípulos fizeram? Repreendiam. Muito barulho, vai atrapalhar, tira as crianças daqui. Pois eles gritavam cada vez mais. Ele gritava cada vez mais. O seu clamor é muito simples: tenha compaixão de mim, tenha piedade de mim. Isso é mais um paralelo de tudo que Lucas está retratando. Que história recente você se recorda? Lembra do publicano? Não foi grito audível, mas foi no interior do coração dele. Um grito que só Deus estava ouvindo: tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Isso faz te lembrar outra passagem próxima. Lembra da viúva da parábola? Julga a minha causa, julga a minha causa. Lembra dos leprosos? Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Esse é o clamor dos aflitos, das pessoas que precisam de ajuda, de auxílio, de salvação. Esse é o clamor dos pequeninos, dos pobres, dos fracos, dos carentes necessitados que carecem da graça e da misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aquele homem era um homem de muita fé. E quem reconhece essa fé é o próprio Senhor Jesus. Ele nada viu e pouco ouviu, mas tinha uma fé mais sólida e profunda do que muitas pessoas que estavam ali seguindo coladinho Jesus. Nada viu e pouco ouviu. Você tem fé? Qual é o tamanho da sua fé? Depois de contar a parábola da viúva e do juiz iníquo, o Senhor lança uma pergunta: será que quando o Filho do Homem voltar, Ele achará fé? Você tem fé? Quanta fé você tem? Saiba de uma coisa: para os eleitos de Deus, adversidade, problema, provação é combustível para que a nossa fé seja mais pura e santa. Para um crente em Cristo Jesus, os problemas, as adversidades, todas as lutas são combustível para que eu grite mais alto clamando a Deus. E não para que eu me cale e me prostre, mas que eu me cale e me prostre mais diante do Senhor, pelo seu socorro. Quanto mais resistência, mais pura, mais vibrante se mostra a fé perante todos. Quanto mais resistência na vida dos verdadeiros crentes, mais o testemunho dessas pessoas grita alto. Qual o seu testemunho perante os de fora? Não os perante daqui de dentro da igreja, mas perante os de fora. De que maneira o seu testemunho tem gritado para a vida das pessoas?
O seu clamor aqui é por misericórdia. É um clamor desesperado por alguém que não tem nada a oferecer. Alguém que pede, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. É alguém que não tem nada em suas mãos. Tem gente que olha esse texto e acredita que a salvação ainda é por obras, ou é por algo que há em nós. Mas perceba o grito desse homem. Ele está dizendo, tem compaixão. Em outras palavras, as suas mãos estão vazias. Tem misericórdia de mim, eu não tenho nada. Me socorre. Olha para mim. É um clamor desesperado, que não está fundamentado em nada do que ele tem, em nada do que ele é, em nada do que ele pode oferecer, mas está fundamentado naquele a quem ele está clamando. O Senhor é misericordioso, estende a tua misericórdia sobre mim, derrama abundantemente a tua misericórdia sobre mim. O fundamento não está nele, mas está na pessoa de Jesus. Sabe qual é a oração que você precisa fazer aqui nessa noite hoje, todos nós? É exatamente essa: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. A salvação é somente pela graça recebida por meio da fé, não é nada em nós. Lembra do jovem rico? O que farei para herdar a vida? Logo em seguida o Senhor explica aos seus discípulos, é impossível aos homens, é impossível os homens salvarem a si mesmos. Mas aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Ele dá gratuitamente a quem Ele deseja. Mas sabe de uma coisa? Deus resiste aos soberbos. Ele resiste, mas Ele dá graça aos humildes. Aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. Diferente daquele jovem rico, aquele homem sabe muito bem quem ele é e quem Jesus é. Agora repare Jesus. Olhe para Jesus no verso 40. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou. Lembra do sermão passado? Jesus está a caminho de Jerusalém. Ele está a caminho de sua missão. Provavelmente, pelo retrato da história, Jesus está já passando. Já passou, ele está lá adiante. O cego está aqui atrás gritando e Jesus está indo. Está a caminho de Jerusalém. Só que não é as pessoas, é o Senhor que ouve o grito daquele homem desesperado. E sabe o que Jesus faz? Ele para. Jesus para. E sabendo a trajetória do Senhor, o que Ele está fazendo, isso é muito significativo. Jesus, Ele para. E não somente para, mas diz, traz para mim esse cego, traga ele à minha presença. Porque o Senhor ouviu o seu clamor. Tratava-se de um cego, ele era incapaz de chegar diante de Jesus, mas Jesus manda-o trazê-lo. O evangelho aqui de Lucas não traz esse detalhe, mas a cena é assim. Jesus pede para trazer, ele larga a capa dele, ele só tinha uma capa. Uma proteção, ele joga aquilo, ele se coloca de pé e as pessoas levam ele à presença de Jesus. Isso é muito significativo, parece um detalhe muito bobo. Que bom que Marcos nos traz esse detalhe. Lembra do rico? Jesus disse, te falta uma coisa, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, vem e me segue. Quando aquele cego mendigo é chamado por Jesus, sabe o que ele faz? Ele largou tudo o que ele tinha.
uma capa velha. Ele jogou fora essa capa e ele foi para Jesus. Para você é uma coisa muito insignificante, mas aquela capa para aquele cego era a companhia dele, era o que aquecia ele. Aquela capa era a casa dele, era o abrigo dele. Ele largou o que ele tinha e ele foi ao encontro de Jesus para seguir Jesus. Deixou tudo para trás. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que tem sido a sua capa velha, imunda e fedida, que você não larga e que te impede de seguir a Jesus? O que tem sido para você uma capa velha, imunda, fedida, que você não larga, que você deveria jogar fora para seguir Jesus? Um manto sujo. Às vezes, a gente prefere se manter com as nossas coberturas sujas e imundas e viver da esmola do mundo, ao invés de a gente largar tudo para viver a verdadeira felicidade que está em Cristo Jesus, para viver a verdadeira realização em Cristo Jesus. O que tem sido isso na sua vida? O que tem te impedido de experimentar a verdadeira riqueza que só está em Jesus? Seja uma capa velha, ou todas as riquezas do mundo, nada disso vale diante de uma vida que está sendo perdida. Como diz o texto, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Seja qual for a sua capa velha, seja qual for suas riquezas, abandone essas coisas e siga Jesus. O clamor do Bartimeu foi ouvido, e a pergunta de Jesus é fantástica. Verso 41, o que você quer que eu lhe faça? Imagina isso. O que você quer que eu lhe faça? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. De uma pessoa falar para mim, escolha, diga o que você quer. Já aconteceu. Eu era uma criança, minha mãe trabalhava no distrito, teve a festa de final de ano da fábrica, meu aniversário no final do ano, e o diretor dessa empresa disse assim, a gente estava no shopping Secomis. Antigamente o Secomis era shopping, né? Estava no shopping Secomis, ele disse assim, escolhe o que você quiser. Irmãos, eu fiquei muito bobo. E agora? Eu posso escolher o que eu quiser? E você falar isso para uma criança, né? Aí eu me lembro, isso me marcou muito. Peguei um carrinho de controle remoto. Era o meu sonho. Jesus dá um cheque em branco para esse cego. O que você quer? Jesus sabia o que aquele cego queria. Jesus sabia. Jesus sabia que aquele cego não queria dinheiro e nem esmolas. Sabe de uma coisa? Essa pergunta que Jesus faz não é para saber o que o cego queria, mas é para que as pessoas reconhecessem o que Jesus era capaz de fazer. É para que as pessoas reconhecessem quem era Jesus e a veracidade daquilo que aquele cego estava falando. É para que ficasse evidente a sua identidade. E até esse ponto, algumas verdades a gente pode dizer acerca de Jesus, pelo menos 3 ou 4. Primeiro, de fato Jesus é o Cristo. O texto deixa isso muito claro. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Messias prometido. Segunda verdade que nós encontramos acerca de Jesus, e o texto fica claro, é que Jesus é misericordioso. Tem compaixão de mim. Jesus para e pergunta, o que você quer que eu te faça? Jesus é misericordioso. E terceira verdade
que nós aprendemos nesse texto sobre a pessoa de Jesus. Jesus é poderoso. O texto diz: ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja. Você quer ver? Pois então veja. E não apenas veja, mas a tua fé te salvou. Ele é o Messias, Ele é misericordioso, rico em graça, Ele é poderoso, nada lhe é impossível, e sendo Ele Deus, Ele pode curar e salvar. Ele pode curar e salvar. Definitivamente, aquele cego sabia quem era Jesus. Porque talvez todos ali imaginariam que ele ia pedir qualquer outra coisa, mas não a sua cura. Ele sabia o que Jesus era capaz de fazer, e ele diz: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus, pelo poder da sua palavra, pela autoridade de sua vontade, as coisas acontecem. Você tem uma fé assim em Jesus? Ou você não confia no que Jesus pode fazer? Você confia? Você crê em Jesus? Aquele cego expressava uma confiança tal em Jesus que ele sabia que o Senhor era poderoso. E tal como na criação, pelo poder da sua palavra, Deus trouxe à existência o que antes não existia. Haja luz e houve luz. Deus dirige a sua palavra na segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, e diz para aquele cego: pois então veja. E o que acontece? Ele vê. Por quê? Porque Jesus é Deus. Ele tem poder. Ele tem poder. E quem que pode resistir à vontade de Deus? Mais que a cura física, aquele homem foi salvo mediante a fé. De fato, não foi só cura física. O texto deixa claro isso. Pois então veja, a sua fé salvou você. Isso é tão evidente, irmãos, que o resultado disso se expressa pela atitude dele. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Isso é o resultado de uma vida que foi transformada por Jesus. Só quem foi transformado por Jesus e passou a enxergar teve essa mudança, essa metanoia, essa mudança radical de mente, de pensamento, de ação. O verso 43 é o resultado. Imediatamente, instantaneamente, ele passou a ver, e não apenas isso, a seguir, a glorificá-lo e a testificá-lo. Quem ele era? Um cego. O que ele é agora? Uma pessoa que vê, uma pessoa que enxerga. Onde ele estava? Sentado à beira do caminho. Agora, seguindo Jesus. O que ele fazia? Pedia esmolas. Agora, ele glorifica a Deus com a sua vida. É isso que acontece com aqueles que têm um encontro real e verdadeiro com Jesus em suas vidas. Sabe de uma coisa? O que nós precisamos em nossos dias é jogar água suja sem jogar o bebê junto. Em que sentido? Precisamos abandonar o evangelho da prosperidade e abraçar a prosperidade do evangelho. O que é a prosperidade do evangelho? Vida abundante, vida transformada, vida rica da graça de Deus. Nova vida no Senhor. Não se trata apenas de bênçãos físicas, mas a verdadeira bênção é espiritual, a salvação em Cristo Jesus.
Para você isso é pouco? Para você, Deus só é Deus se Ele te conceder os pedidos e os desejos do seu coração e de sua vontade? Para você a salvação é muito pouco, você gostaria de mais, isso não lhe é suficiente? Então você se assemelha muito mais ao jovem rico, que as suas riquezas eram mais do que o reino dos céus. Você não entendeu nada. De que maneira podemos aplicar essas verdades em nossa vida? Primeira aplicação: todos nós nascemos cegos espiritualmente. Essa história retrata a história verídica de um cego físico que foi curado por Jesus. Mas a verdade é que todos nós somos cegos espiritualmente. E só Deus pode te fazer enxergar. Só Deus pode te fazer enxergar. Sabe qual é a pior cegueira? É daqueles que acham que veem alguma coisa e não veem nada. É a cegueira dos religiosos, dos hipócritas. Daqueles que são guias cegos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz, a partir do verso 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. O evangelho de Deus continua encoberto na vida de muitas pessoas, particularmente na vida de todos aqueles que se perdem. E o texto continua, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Há ainda uma força imperando sobre a vida dos descrentes, para que eles permaneçam obscurecidos e cegos em suas vaidades e em seus pensamentos. Que terrível! Mas o apóstolo Paulo diz, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós como servos de vocês por causa de Deus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Sabe a música que você cantou antes? Abra os olhos do meu coração, eu quero te ver. Amém. Que Deus possa abrir mesmo. Porque se Ele não resplandecer a luz sobre a sua vida, você vai permanecer cego achando que está vendo alguma coisa. Segunda aplicação, clame a Jesus. Ele vai te ouvir. Clame a Ele, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. Não sei qual é a sua miséria, mas clame a Deus nessa noite. Ele te ouve, Ele pode te salvar. Efésios capítulo 2, verso 1 diz, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Verso de número 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha a misericórdia de Deus, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Você quer ser salvo? Você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você quer ser perdoado, liberto? Clame a Jesus. Ele pode te salvar. Terceira aplicação, tal como esse cego, busque a Deus com todas as suas forças. Você tem buscado a Deus com todas as suas forças? Quais são as adversidades? O que tem sido
um fator de repreensão para te impedir. O que tem sido obstáculo na sua vida? Que nada te impeça a buscar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração, não importa as adversidades. A barreira é grande? Grite mais alto. Dê um brado, um clamor. Tenha uma disposição intensa de buscar o Senhor cada vez mais, de desejá-lo mais do que tudo. Que o Senhor faça isso na sua vida. Quarta aplicação. É uma pergunta. Ela é precedida de uma pergunta. Através de sua vida, as pessoas estão sendo levadas a glorificar a Deus? Ou através de sua vida, as pessoas estão sendo impedidas de chegar à presença de Deus? Porque tudo o que aconteceu com a vida desse cego, diz, também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aquela multidão que antes o repreendia, agora, parte dela, está glorificando a Deus através da vida desse servo. Pela sua vida, as pessoas estão sendo conduzidas pelas tuas boas obras. Você, como sendo sal e luz do mundo, as pessoas estão sendo conduzidas a glorificar a Deus, ou a sua vida tem sido obstáculo? Aí, sentado no seu lugar, durante a semana, vivendo a sua religiosidade e repreendendo, impedindo todos aqueles que desejam conhecer mais a Jesus. Por isso, irmãos, viva para a glória de Deus. Testemunhe de Cristo em sua vida. Foi para isso que Cristo te salvou. Aquilo que Deus fez na sua vida não é para o seu engrandecimento, mas é para que as pessoas vejam e venham a glorificar a Deus. Olha o que Deus pode fazer na vida de um ninguém. Esse ninguém sou eu. Esse ninguém é você. A fé não vem pelo ver, vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Aquele cego ouviu pouco, não viu nada, mas foi o suficiente para que pelos olhos da fé ele pudesse enxergar e dizer: Jesus, Tu és o filho de Davi, eu sou um miserável que precisa de Ti, tem compaixão de mim. Que Deus aplique a sua palavra em nossas vidas.